Me perguntaram se uma pessoa que esteja bebendo e tecnicamente ela esteja cometendo pecado, ela pode participar da Santa Ceia? Esta pessoa pode tocar no pão, que significa o corpo de Cristo, e no vinho, que significa, no suco da uva, que significa o sangue de Cristo? Me perguntaram também se uma pessoa que aceitou Jesus como verdadeiro e único Salvador, e ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, esta pessoa pode perder o Espírito Santo? Esta pessoa pode ficar sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode abandonar ela devido a alguma prática, a algum ato pecaminoso? Essas e demais perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Então vou pedir a você que fique até o final, porque tem muitas perguntas que você mesmo pode se interessar e pode ser até dúvida sua. Então vai ser melhor para você se você continuar até o fim do vídeo. Antes disso, eu vou pedir a você que inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos como este aqui do canal. Se você fizer isso, também ajudará muito o canal, o engajamento do canal, e mais pessoas terão acesso a este conteúdo e terão suas vidas abençoadas e suas dúvidas tiradas. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando não conhece a palavra de Deus, erra por não conhecer, erra por não saber da verdade. A palavra de Deus é uma instrução. A palavra de Deus é um livro, é um manual da vida, da prática da nossa vida. Então, quando nós aplicamos em nossa vida, grande probabilidade de nós cada vez mais acertarmos é muito grande. 95% de chance de nós não errarmos em determinada área quando nós aprendemos da Bíblia Sagrada. Dito isso, vamos à primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim: como fazer para ter mais fé? É algo que tem na gente? A nossa fé, para que você entenda, vou responder da forma que eu respondi para a pessoa. Para que você entenda, a nossa fé não é algo que vem com a gente. Tem pessoas que não têm fé alguma, outras têm fé muito pouca, outras têm uma fé anêmica. Depende de pessoa para pessoa e da área espiritual de cada pessoa. Só que funciona o seguinte: a nossa fé, ela é como um músculo do nosso corpo. É como um grãozinho de mostarda, assim o exemplo da Bíblia Sagrada. Uma semente, o exemplo é de uma semente. Por quê? Quando você coloca uma semente em uma terra fértil, agoa, se sacrifica cuidando daquela semente, a semente morrerá e nascerá um pé de árvore. Uma semente com milímetros de tamanho se transforma em uma árvore de 3 metros, 30 metros de altura. Depende da planta que você plantar. Então, bem assim funciona a nossa fé. Então, eu vou dar um exemplo do músculo do nosso corpo. Quanto mais você exercita o músculo do seu corpo, quanto mais você trabalha o músculo do seu corpo, maior ele vai ficando, ele vai robustecendo, ele vai crescendo, ele vai ficando maior. E a partir daí você vai tendo mais força. Presta atenção. Bem assim a nossa fé. A nossa fé funciona desta maneira. É nas pequenas dificuldades do dia a dia que você vai exercitando a sua fé, que você vai colocando a sua fé em prática. Recebeu um telefonema que te preocupou? Bate o joelho no chão, vai orar, vai suplicar a Deus. Bate a porta sobre si do seu quarto, tranca-se e aquele que te vê em segredo te recompensará. A pequena dificuldade dos dias a dia você vai trabalhando, você vai exercitando a sua fé. Desta maneira, quando o gigante chegar, ela terá força suficiente para derrubá-lo. Presta atenção, um exemplo clássico, a história de Davi. Davi não foi de qualquer maneira enfrentar o gigante na fronte de batalha, de maneira alguma. Davi não foi despreparado. A fé de Davi estava embasada e robustecida e plantada em terra fértil. Você quer ver uma coisa? Que quando o urso tentou pegar a ovelha, ele matou o urso. Quando o leão tentou pegar a ovelha, ele matou o leão. Então, nas pequenas dificuldades do dia a dia, Davi com o urso, Davi com o leão, robusteceu a sua fé. Quando o gigante chegou, ele derrubou pelo poder do Espírito Santo. Lógico. Então, para nós termos mais fé, é só exercitar a fé. Cada vez mais nós vamos robustecendo a nossa fé. Próxima. Boa noite, eu sou batizado, porém estou indo à igreja, porém não estou ceando. Não tomo Santa Ceia, porque estou
bebendo. Ótimo, presta atenção. Tem classes eclesiásticas que não distribuem, que não têm o costume de liberar a Santa Ceia para quem não é da casa, ou seja, para quem não é membro daquela própria instituição eclesiástica. Tem já algumas que costumam liberar. Eu já ouvi falar, não tenho conhecimento, não vi, que algumas igrejas liberam a Santa Ceia até para pessoas que estão, digamos assim, que estão ébrios, pessoas que beberam e foram à igreja e estão lá e receberam a Santa Ceia, ou seja, estão quase embriagadas, ébrias. Está errado de maneira não sei se estão errado, tá? Não posso dizer que está errado, mas também não digo que está certo. Pelo seguinte, a pessoa que me fez essa pergunta, ela fez algumas afirmações nas perguntas e esta pessoa está certa. Ela não pode tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque ela se examinou. Presta atenção o que está escrito no livro de 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já até dormiram. Mas, se nós estivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte, tem algumas até as traduções que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, tome do cálice e toma do cálice e coma do pão. E diz até assim, aquele que bebe e come indignamente está tomando do cálice e comendo do pão para a sua própria condenação. Então, quando a pessoa se autoexamina e ela se julga não apta a receber da Santa Ceia, ela está fazendo uma ótima observação. Por quê? Porque a pessoa que em pecado bebe e come da Santa Ceia, em pecado, o que é a Santa Ceia? É um memorial. A Santa Ceia é um memorial do povo que saiu, presta atenção, que saiu da escravidão do pecado e foi agora para a liberdade em Cristo Jesus. A festa da Páscoa, a festa dos pão asmos, a festa que o povo Israel fazia na época, era para comemorar o dia que eles saíram da escravidão do Egito. Veio Jesus e substituiu esta festa com um memorial, a Santa Ceia do Senhor. E essa Santa Ceia significa a festa da liberdade, o dia que nós nos livramos da escravidão do pecado. Agora presta atenção, eu posso participar da festa da liberdade lembrando o dia que eu fui liberto do pecado, estando eu ainda em pecado? Seria muita hipocrisia. Então, bem observado. A pessoa tocou na Santa Ceia bêbada, em pecado? Eu posso julgar essa pessoa? De maneira nenhuma. Não é eu que examino, mas é a pessoa que se examina. Eu apenas preguei a palavra de Deus, ensinei, instruí, e a pessoa ainda assim se julga apta a tomar da Santa Ceia. Quem sou eu para não liberar a Santa Ceia para esta pessoa? Quem sou eu para julgá-la? Não, você não vai participar da Santa Ceia porque você fez isso, porque você fez aquilo? Não, de maneira nenhuma. Mas a pessoa que tem que se auto-examinar. Próxima questão, próxima pergunta. Como esperar o tempo certo de Deus? A maior dificuldade da vida cristã hoje é esperar no Senhor. A maior dificuldade da vida cristã hoje é ter paciência para aguardar o tempo de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, preste atenção, quando Deus nos faz uma promessa, esta promessa pode se cumprir agora ou pode se cumprir daqui a 20, 30 anos. Por quê?
Porque quem determina o tempo de cumprimento da promessa sou eu, em alguns casos. Por exemplo, se Deus prometeu a mim algo tal dia determinado, aquele tal dia determinado tem que acontecer. Agora, se Deus me prometeu algo em condição a mim, por exemplo, em condição ao meu caráter, em condição ao meu posicionamento, se ele falou assim, olha, enquanto você estiver nessa posição, tal coisa não acontece. Se você sair desta posição, tal coisa acontece. Então, quem determina o tempo de cumprimento da promessa, na maioria das vezes, é o meu comportamento, é o meu caráter. Você quer ver uma coisa? O povo saiu do Egito para passar 40 dias no deserto, aproximadamente, para chegar na terra de Canaã, na terra prometida, terra que mana leite e mel. Agora, o povo passou 40 anos murmurando. Preste atenção, a Bíblia diz que à noite uma coluna de fogo, de dia uma coluna de fogo, de dia uma nuvem protegia do calor. De manhã, meio-dia e de tarde, maná, comida que descia do céu, e a ordem era: coma tudo. A roupa que crescia junto, os calçados que cresciam junto com o corpo das pessoas. E o povo murmurou. Enquanto o povo não decidiu realmente ser fiel a Deus e agradecer por tudo aquilo que Deus estava fazendo, não saiu nada, não saiu do lugar, ficou ali. Então, quando Deus nos promete algo, então nós temos que ter paciência e também muitas das vezes observar que tipo de condição. Deus sempre coloca um condicionamento para esse cumprimento dessa promessa. Próxima pergunta. Um sinal que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Será que uma pessoa pode perder o Espírito Santo de Deus? E a resposta é, digamos assim, não. Eu vou colocar de maneira nenhuma que uma pessoa possa perder o Espírito Santo de Deus. Ela pode ficar fria, anêmica, apática. Ela pode perder a empatia. Mas, porém, o Espírito Santo de Deus não abandona esta pessoa. Por exemplo, vamos ver o que está escrito no livro de Romanos 8:9. Livro de Romanos 8:9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não é de Cristo. E se alguém está em Cristo, ela pode se esfriar, ela pode ficar anêmica, apática, mas ela não perderá o Espírito Santo de Deus, tá? Ela não, a não ser que ela mesma prefira, a não ser que seja ela mesma que aceite, que faça isso acontecer. Por exemplo, o Espírito Santo, ele pede, Jesus pede para entrar. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei ele com ele, eu com ele e ele comigo. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque Jesus não é intrometido. Jesus respeita espaço. O diabo não. O diabo, ele é intrometido. Ele não bate na porta, ele força a porta para derrubar, para entrar, para quebrar. Então, o Espírito Santo, uma vez na vida da pessoa, pode enfraquecer, pode esfriar, a pessoa pode ficar anêmica, apática, mas não perderá o Espírito Santo de Deus. Nada e nem ninguém tem o poder para te arrebatar das mãos de Jesus Cristo. Assim diz a Bíblia Sagrada. Próxima pergunta. Só podemos orar de joelho? De maneira nenhuma, nós não podemos deixar de orar. Eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar em espírito, até deitado, dependendo da situação. Lógico que a oração de joelho é uma forma de reverência, respeito e submissão à autoridade a quem você se refere. Por exemplo, quando eu oro em espírito trabalhando, não é da mesma forma que eu oro de joelho. Cada situação tem o seu significado. Mas, por exemplo, eu não estou na condição de me ajoelhar, mas eu posso orar. Deus vai escutar a minha oração da mesma forma que escuta a oração de uma pessoa de joelho com a boca no pó, por exemplo. O que não pode é acostumar a orar de joelho. Desta forma, acaba passando a impressão de irreverência, falta de respeito, falta de compreensão, e isso é ruim para a vida cristã. Então, ore de joelho, ore em pé, ore deitado, ore da maneira que você quiser,
sendo uma oração verdadeira, justa e poderosa, Deus ouvirá. Próxima e última pergunta. Por onde começo a ler a Bíblia? Olha, não existe direção, não existe, falar assim, uma receita certa para começar a ler a Bíblia. Você pode começar a ler a Bíblia no livro de Gênesis e ir até o livro de Apocalipse, por exemplo. Mas ler é diferente de examinar. Ler, você pega um livro e lê. A Bíblia também, você pode pegar a Bíblia e ler. Mas quando se trata da Bíblia Sagrada, é melhor que examinamos do que lemos. Agora preste atenção. Já que não tem uma receita certa, quando uma pessoa está tendo o primeiro contato com a Bíblia Sagrada, se fosse para mim recomendar a alguém começar a ler a Bíblia, eu começaria pelos evangélicos sinóticos, ou até mesmo os 4 evangélicos, os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangélicos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Esses são muito parecidos porque são similares, sinóticos, similares. E esses são de fácil compreensão. Por quê? Porque é contada as mesmas histórias de percepções diferentes, com detalhes diferentes. João já trata do ministério em si, do ministério puro de Jesus. Então é muito bom começar a ler a Bíblia por esses 4 livros. Depois que você leu Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode ir para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, você pode ir para Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vai. São histórias da igreja, são libertação do pecado, Romanos, são livros muito ótimos. Mas se você quiser começar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito bom. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de cada pessoa que tenha essas dúvidas e também abençoado a vida de cada pessoa com esta palavra linda e maravilhosa que é a palavra de Deus. Deus abençoe sempre, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais aqui no canal, tá bem? Deus abençoe sempre a sua vida e até a próxima.